Porque é muito importante você atrair para um segmento um público que não é característico desse segmento. Porque senão você vai ficar sempre com aquele público limitado que são das pessoas aficionadas pelo esporte. Que independentemente do que estiver acontecendo, elas gostam do esporte. Então, a competição ela é a vitrine. Ela é a vitrine. Entendeu? É muito importante para a pessoa que gosta da competição ter a competição. E aqui o que acontece? O Brasil tem um problema de custo para que você possa viajar para as grandes competições. Então é importante que no Brasil todo, hajam regiões que estejam fazendo torneios. Não precisa ser só Teófilo Otoni. Por exemplo, Teófilo Otoni pode fazer 5 eventos no ano, Valadares fazer mais 5. Se próximo aqui a gente tiver um circuito de competições, a gente consegue formar mais atletas aptos a competir nas maiores competições. Até pro cara criar uma rotina, né? Ele poder fazer um schedule, uma agenda, onde ele possa falar assim, ó, tal data eu vou estar em tal competição, tal data eu vou... E usar as competições locais como treinamento para as competições. Porque a galera lá de BH, por exemplo, eles, né, em uma situação comum, o cara pode ir em campeonato de 60 em 60 dias, né? Pode. Ele tá, por exemplo, ele tá num polo empresarial, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem esse circuito que é onde as pessoas têm avião para se deslocar de um local para o outro, onde as pessoas têm as maiores empresas e as empresas com maiores recursos podendo fazer aporte com o atleta, fazer uma ajuda de custo, mesmo que não seja um patrocínio, é mais fácil você conseguir uma passagem, é mais fácil você conseguir uma vaga no hotel para você ficar, é mais fácil você conseguir uma alimentação. Então o cara e as competições são as feitas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores competições. Então a boa parte dos atletas que estão lá não precisa nem viajar para ir nas competições. Tá em casa, né? Ele tá na não casa precisa nem sair de casa. Agora quem está no entorno disso, quem está, por exemplo, nós aqui, não estou nem incluindo o Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, estou botando o Vale do Rio Doce, toda a nossa região aqui, que não está tão próximo aqui, né? Disso. Entendeu? Nós precisamos fazer as competições. E aí é o empreendedorismo das pessoas, né? Tipo assim, eu preciso fazer, o atleta, os donos das academias, por exemplo, em Valadares, ter um professor que queira empreender dessa forma, entendeu? Aqui nós tivemos o Teófilo Otoni, né? O Alexandre que fez, com o Upperfight, os eventos, que fez os eventos, entendeu? Então a gente precisa ter mais pessoas que queiram fazer isso. Agora, o que eu acho no jiu-jitsu que falta é como se fosse porque muitas profissões, muitas atividades já se uniram em torno de associações ou até sindicatos. Entendeu? Mas não precisa abrir nenhum sindicato. A gente precisa de uma associação para que, independentemente das rivalidades em competição ou das rivalidades entre os atletas, a gente, como atividade econômica, ter uma união, uma associação que defenda os interesses como um todo, um todo. Até para regulamentar, para não ter uma disparidade e proteger os profissionais da área, né? Os profissionais da área. Isso ainda não tem. É porque eu imagino que não exista aí, a nível federal um conselho que defenda exclusivamente os professores de jiu-jitsu, não, né? Você tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, a IBJJF, que na verdade elas são entidades de organizações de eventos. De eventos e atletas, né? Não questão do ensino, ela não regulamenta o ensino. Não, ela não regulamenta no questão... Por exemplo, ela regulamenta a atividade assim, eu para dar aula tenho que estar inscrito na Confederação Brasileira, na IBJJF, isso. Só que não há uma entidade que defenda os direitos. Como profissional da área, isso. Não como atleta. Como atleta, isso. Como profissional da área.
como alguém que faz... Porque quando você faz uma atividade econômica, você está sujeito a um monte de percalços do direito. Por exemplo, você é um prestador de serviço. Sim, sim. Você se enquadra numa legislação vigente, né? Numa atividade econômica. Toda atividade econômica precisa de uma entidade que a regule, que a proteja. Entendeu? E nós ainda estamos pecando nisso. Nem falo só localmente aqui, não. Falo nacionalmente. Porque até hoje não teve ninguém que encabeçou esse movimento, né? De corrigir essa representatividade. Isso, entendeu? Porque o que acontece? A maioria das pessoas, quando vê o jiu-jitsu, por exemplo, ele entra num canal. O YouTube vai abrir para ele as maiores academias e os atletas mais famosos. Então, quando ele vê esse pessoal, ele esquece que tem um monte de gente que não é famoso, um monte de gente que não ganhou as competições que o Bochecha ganhou e que abre uma academia. Que são esses caras que estão fazendo trabalho de formiguinha para difundir o jiu-jitsu, né? No micro. Exatamente. E esse pessoal não tá na mídia, ó, pra você ver, não tá na mídia nem do jiu-jitsu. Esse pessoal não tá na Gracie Magazine. Nada, tô falando mal da revista. Sim, não, mas é o foco do jiu-jitsu como um todo hoje é no atleta e na competição. No atleta e na competição. Não tá focado no ensino. Na educação, na pedagogia, que é o que vai fazer a base do jiu-jitsu para que ele nunca caia. Porque se você tiver uma quantidade de crianças... Vai trazer longevidade, né? Um projeto a longo prazo, não imediatista. A longo prazo, para que daqui a 15 anos, 20 anos, nós estejamos produzindo atletas de jiu-jitsu que tenham começado o jiu-jitsu com 5 anos de idade. Com 3 anos de idade. A minha geração viu o boom do jiu-jitsu, mas nós começamos... Quando aquilo apareceu, eu já tinha 16 anos. Eu comecei com 17. Entendeu? Então... o público da minha geração já era um público adolescente para adulto. E esse pessoal formiguinha que você está falando aí, que é o pessoal que abre a academia, eles estão começando a formar a criança. É o caso aí, né? A gente tem 2 exemplos aí, que é Haroldinho, por exemplo, Cezinha, lá na academia. Você vê lá, eles começaram com 5, 6 anos de idade, agora eles estão com 11, o outro está com 13. Quer dizer, você tem um menino... dentro da minha academia, que ele tem 7 anos de jiu-jitsu. Treinando... E não pegou a faixa azul ainda. E não pegou a faixa azul ainda. Ele só pode pegar com 16 e ele tem 13 para 14. Quer dizer, ele ainda tem um tempo de maturação numa faixa infantil para infanto juvenil. E quando esse menino chegar na faixa azul, ele vai ter 10 anos que ele tá praticando. 10 anos é o tempo que se leva para formar uma faixa preta dedicada. Isso, se eu pegar um adulto que começou com 18 anos de idade, ele precisa ficar 2 anos na faixa branca para pegar um azul. Como que esse menino que tem 2 anos, mesmo ele tendo 18 anos, ele vai conseguir enfrentar um menino de 16 que tem 10 anos de jiu-jitsu? Não tem, é uma disparidade. Muito grande. Então, esse pessoal pequeno, que são os professores que não aparecem na revista, não aparecem na rádio, não aparecem em lugar nenhum, são esses que estão fazendo o trabalho de formiguinha. São esses que estão ensinando as crianças, ensinando o senhor de idade. Às vezes representa o volume, né, disso. Isso, porque às vezes na academia dele não tem nenhum campeão. Não tem nenhum cara que foi campeão, mas ele está fazendo o trabalho dele. E o trabalho dele é importante. Então esse pessoal, nós, na verdade, nós precisamos de uma entidade, de uma associação que proteja, que divulgue o trabalho dessas pessoas. Tem muito professor que não tem conhecimento nenhum de revista, de nada, e o cara tem um projeto social, como é o caso do Riz lá, que é meu aluno que tem um projeto no batalhão. No projeto Absai. Como é o Félix lá no Vale do Jequitinhonha. Lá no Vale do Jequitinhonha. Esses não têm visibilidade, esses não aparecem na Gracie Magazine. De novo, nada contra a Gracie Magazine. Ela está divulgando o espetáculo do jiu-jitsu. É porque é isso que, querendo ou não, dá audiência, né? A galera quer ver a cabeça do negócio, o pico lá da montanha, né? Isso, quer ver o pico da montanha, quer ver a ponta do iceberg. Mas por baixo tem muito mais coisa. E se esse pessoal não for protegido de alguma forma, entendeu? O negócio dele não vai vingar.
O negócio dele não vai prosperar. Você vê que a maioria desse pessoal, o que eles foram fazer para prosperar? Correram para dar aula para criança. Correram para ir para a escola. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem a visibilidade para poder sair formando, fazer uma academia para virar uma aliança. Que forma da vida, né? Que eles já tem são, no mundo inteiro. Já são grandes, esses já são mega corporações de jiu-jitsu. Eu já consigo até falar assim. Porque são academias, por exemplo, a Gracie Barra tem lá, sei lá, 5.000 academias no mundo. Tem no mundo inteiro, né? Pô, você pode ir em qualquer... Isso. Eu creio que nas maiores capitais do mundo, se você for pela Europa afora, Estados Unidos, você vê lá, pô, lá nos Estados Unidos tem Gracie Barra. O modelo da Gracie Barra hoje é um modelo de franquia, ué. Você vê, já chegou num ponto tal que o modelo é de franquia. Quer dizer, você tem que fazer o curso para ser professor da Gracie Barra, se você já for um faixa preta, e aí você faz que é eu esqueci a sigla lá, você tem o curso para fazer, e aí você pode abrir uma Gracie Barra. Então, quer dizer, ela já virou uma mega empresa. Entendeu? Agora imagina o cara que tá lá começando, ele não tem isso. E ele não tem nem assim recursos para ter essa projeção, né? Não tem. Por isso que em alguns, o que fazem? Abrem uma Gracie Barra, abrem uma aliança. Porque já chega grande, porque você já chega... Já tem uma referência. Isso, entendeu? Em alguns lugares é muita vantagem você fazer isso. Em outros lugares pode não ser tanta vantagem. E tem um monte de gente que a maioria que está dando aula não está nisso. Entendeu? Então eu acho importante que haja uma hora uma conscientização para esse pessoal que não faz parte do mainstream do jiu-jitsu, que está no underground, do jiu-jitsu e fazendo um trabalho importante, comece a ter uma projeção. Você vê um Félix mesmo. Pô, por que já não fizeram uma reportagem lá? A Gracie Mag poderia muito bem fazer uma reportagem. Buscar esses caras que lutam, né, pô? Porque, querendo ou não, é uma luta que a gente sabe que, né, pô, o Vadikichon é mesmo. Ele tá lutando pra tirar crianças que, se tiver, talvez não tivesse ali, é o que a gente fala, talvez não tivesse ali, tivesse num lugar pior. Num lugar o jiu-jitsu como ferramenta social mesmo, né? De inserção de uma parte que pode se excluir da sociedade como um bom cidadão, você jogar ele para dentro da sociedade, entendeu? Não é a questão nós estamos salvando as pessoas, é a questão eu estou dando oportunidade. Tô dando oportunidade. Eu estou cumprindo meu papel social de retribuir para a sociedade aquilo que ela me dá. Aquilo que ela me dá, o conhecimento que eu pude ter, entendeu?